Bom dia a todos. Só um minutinho, por favor. Opa. Foi. Bom, novamente, bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho essa manhã sobre uma situação emocional que algumas pessoas possuem, que é o temor da morte, né? Que é a nossa fatalidade, porque tudo pode ou não acontecer na nossa vida. Agora, com certeza, uma vez nascendo, um dia vai desencarnar. Então é uma fatalidade, não adianta a gente andar de costas para a morte, achando que com isso a gente está se libertando, se apartando dela. É impossível, né? Nós vamos conversar da forma mais descontraída que nós pudermos essa manhã. É claro, sem perder a seriedade do assunto. Nesse slide que vocês estão vendo aí, foi algumas das bibliografias que eu consultei para nós fazermos essa conversa da manhã. E nós vamos tentar levar de uma forma tranquila, relaxada e compreendendo que, é claro, nós, pelo nosso processo cultural, nós não fomos educados para a morte. Aliás, nós não fomos educados para perder. Nós vivemos dentro de um sistema cultural que é um sistema cultural que não nos ensinou, por ser um sistema competitivo, não nos educou, através dos seus processos, a saber a lidar com perdas. Então, nós temos dificuldade. E a morte é um dos assuntos que nos traz muita dificuldade. Quando a morte bate na nossa vida, nós temos uma dificuldade imensa de lidar com isso. Eu coloquei essa nota de esclarecimento nesse slide porque eu vou usar uma obra denominada, como vocês viram na bibliografia, obras póstumas, que talvez muitos não saibam, mas essa obra póstuma não foi escrita por Kardec. Eles pegaram os escritos de Kardec, pós-morte, depois que ele veio a desencarnar, e fizeram essa obra intitulada Obras Póstumas. Cientificamente, não tem validade científica. Nenhuma obra que foi escrita depois da morte do autor, que foi colhido apenas os papéis dele, tem uma validade científica. Isso é uma nota que a FEB colocou, eu até botei ali embaixo em negrito, mas então é só para a gente saber. Eu consultei essa obra porque ela não fere aos princípios básicos da doutrina dos espíritos, e muito menos vai contra a tudo que é colocado nas obras básicas. Porém, obras póstumas não têm validade científica, tá bom? É só a título de curiosidade para a gente poder saber. E nesse slide ali vai as explicações pelas quais ela não tem. Primeiro, por ser póstuma, depois porque não passou pelo critério da universalidade e da concordância, também não foram levados à tribuna livre e não foram, assim, amplamente discutidas para que pudessem ter uma validade com maior profundidade. Então, é por essa razão. Mas eu usei porque ela não fere as bases da doutrina dos espíritos. Muito bem. Dizem que um homem vinha caminhando em altas horas da noite por uma rua, que era uma rua assim muito deserta, e tinha fama de ocorrer ali diversos assaltos, ainda mais àquela hora da noite. Então ele vinha caminhando, estava muito escuro, era aquela noite que nem uma estrela, nem um luar não tinha. Em dado momento ele está caminhando, ele sente que tem alguém atrás dele. E aí o que ele faz? Ele aperta o passo. Quando ele aperta o passo, quem estava atrás dele aperta o passo. E aí aquilo subiu um frio nele assim. E o que ele fez? Correu, mas correu foi muito.
E no que ele correu muito, ele observou que o que estava atrás dele também correu e muito. E ele correndo, até que ele passa num determinado ponto dessa rua, que tem um biquinho de luz. E ele dá uma parada para tomar um fôlego e olha para trás, para ver se ele consegue entender quem é que está atrás dele, perseguindo ele. E aí ele observa que é nada mais, nada menos do que um burro velho que anda por aquelas redondezas, um animal. Bom, essa história desse bico de luz, ele mostra muito para a gente o nosso temor da morte, né? O quanto a gente tenta fugir daquilo que para a gente, ou para alguns, ainda não é extremamente conhecido ou profundamente compreendido. Mas esse bico de luz que fez com que esse indivíduo pudesse divisar, entender o que estava vindo atrás dele, que não era nada demais, ele vai representar a doutrina dos espíritos na nossa vida. Que esse bico de luz que veio trazer, que veio clarear os nossos pensamentos em relação ao pós-morte. Esse pós-morte que, antes de Kardec, era mais atemorizado do que é hoje. Porque se hoje algumas pessoas ainda têm medo da morte, imagina antes da doutrina dos espíritos, como era a situação. Então a doutrina veio trazer para nós várias questões de esclarecimento. Nós estamos preparados para a morte? Eu botei essa figura, esse personagem para chamar atenção. E também levar cada um de nós aqui, essa manhã, a um processo de reflexão. Nós estamos preparados para a morte? E se a morte chamar a gente daqui a pouco? Como é que está? Nós estamos preparados? Ou será que a gente vai ter um argumento? Olha, não, hoje não, porque olha só, ainda tenho filho pequeno para criar. Não, hoje não, porque meus filhos ainda não casaram. Não, hoje não, porque eu ainda tenho netos. Ou será que a gente conseguiria encarar a questão da morte de frente? Os assuntos que a gente vai abordar aqui, que foram retirados, além de obras póstumas, de Livro dos Espíritos, mas também do livro Céu e Inferno, nós temos que entender que muitas questões que foram trabalhadas por Allan Kardec foram contextual, ou seja, diziam respeito à época, aos conceitos que se tinham do pós-morte naquela época, em pleno século XIX. Então, é nessa ótica que o Allan Kardec, ele trabalhou os conceitos da morte para que nós pudéssemos entender a realidade da morte sob um outro prisma. Então, em muitos momentos aqui, vocês vão ver que eu vou tirar fontes das obras básicas, mas que hoje também eu trago, mais nos slides da frente, uma nova visão dessas culturas filosófico-religiosas. Então, nós temos que entender que muita coisa foi abordada daquela forma nas obras básicas, porque era contextual, dizia respeito à época. Em obras póstumas, Kardec, ou pelo menos os seus escritos, os seus estudos, ele fazendo lá os estudos dele, ele verificou que a humanidade tinha naquela época, fazendo um resumo, a grosso modo, 5 alternativas filosóficas religiosas para explicar sobre o homem, sobre a sua origem, de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai. E em cima desse estudo inicial que Kardec ia começar a fazer, que não terminou porque morreu, que nós vamos fazer algumas reflexões aqui essa manhã para nós podermos entender por que ainda na humanidade ainda há pessoas que têm medo da morte. Vamos lá. A primeira alternativa, segundo Allan Kardec, é a doutrina materialista, o que na época de Kardec estava em voga, em plena voga. Por quê? Porque a ciência estava no seu auge lá no século XIX. Existia até uma corrente filosófica, científica, que era intitulado cientificismo. O que era o cientificismo? Era uma corrente que dizia que só
A ciência é que tinha capacidade para responder a todos os questionamentos, a todos os problemas humanos. Só a ciência tinha resposta, tinha capacidade de dar essa resposta para a humanidade. E isso era uma corrente completamente materialista, porque o que acreditam os materialistas? Para os materialistas, nós não existimos antes de nascermos. Confere? Eu quero ver se vocês estão acordados. Mas para o materialista, nós não existimos. Por quê? Porque, na verdade, para a corrente materialista, que é também a corrente científica que vai vigiar nos bancos acadêmicos, o homem não existe antes do nascimento, ele não é nada. Por quê? Porque ele é só, para o materialista, esse corpo físico. Então, esse corpo físico acabou tudo, acabou a realidade. Então, para os materialistas, não existe uma vida antes dessa vida biológica. A vida começa na hora que a criança nasceu. Então, é naquele instante que está começando a vida. E a vida termina, para eles, o dia que há a morte biológica. Morreu, houve a desagregação celular, acabou, não há mais vida, simplesmente encerrado. Isso é um pensamento, essa corrente filosófica, essa corrente materialista, ela é uma corrente muito que leva a todos nós a um processo de desesperança muito grande, se nós formos ver. Porque nascemos, passamos por todas essas conjunturas físicas, sociais, de sofrimentos, de desafios, e um belo dia a gente vai embora. Há muita desesperança para tudo isso. Na questão, ainda aprofundando um pouquinho mais as questões morais, se a gente for pensar, é uma corrente que não desenvolve em nada no indivíduo o aspecto de moral do respeito ao próximo. Por que não desenvolve? Porque se a gente só passa a existir na hora que a gente nasce e deixa de existir quando morre, para que eu vou querer ser uma pessoa melhor? Para que eu vou querer respeitar o próximo? Para que eu vou querer amar? Para que eu vou querer ser justo? Então, é uma corrente, essa corrente materialista, é uma corrente que não educa a criatura no sentido moral. Não educa e não dá a ele, portanto, também, nenhuma esperança, nenhuma consolação e nenhuma resposta que vá verdadeiramente mexer, tocar no nosso coração. Mas para os materialistas é assim, se você perguntar para um cientista, ele vai dizer que essa é a realidade. Nós existimos enquanto esse corpo está vivo e deixaremos de existir o dia que esse corpo perecer. E assim são formados os bancos acadêmicos também. Toda a nossa formação acadêmica, ela é materialista, porque a ciência é materialista. Por isso que hoje a gente anda às voltas, dentro dos movimentos religiosos, discutindo questões como suicídio, transplante de órgãos. Porque para uma pessoa, para um profissional que adere à corrente materialista, que adere a essa formação acadêmica, para ele é tudo muito normal, cometer eutanásia, desligar um aparelho, para ele é tudo muito natural. Por quê? Porque ele não leva em consideração que nós somos mais do que essa matéria, que nós existimos antes e vamos continuar a existir, que a vida aqui na Terra é para nós uma passagem, é só um momento da nossa existência. Mas o Kardec ainda, dentro dos seus estudos, porque nós estávamos lá no século XIX, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, então nós estávamos em pleno século XIX. E mais ou menos no século XVIII, uma corrente também materialista, também científica, denominada panteísta, que ainda é em voga no século XXI, algumas religiões, como, por exemplo, o budismo, eles são panteístas, não sei se vocês sabem. Eles também tentaram infiltrar alguns pensamentos na humanidade. Para os panteístas, como é que era a nossa questão?
Para os panteístas, para a gente entender o que é Pan, Pan é todo, isto é Deus, né? Teísta, teísmo, Deus. Para eles, o somatório de todas as coisas que existem na natureza representam Deus. Então, vamos imaginar assim, eu sou um pedaço de Deus, você é um pedaço de Deus, é assim. Todas essas forças, elas representam uma parte de Deus. Isso é para eles o que é Deus. Então, eles confundem a criação com o Criador. É muito diferente de nós. Então, para eles, o que é a alma? A alma é retirada lá do todo universal, como se fosse uma massa de bolo, que você destaca uma porção daquela massa, e que aí você coloca ela ali, naquele indivíduo. Quando aquele indivíduo morre, que tem o tempo do corpo, o material viver, ele é perecível, o que faz? Aquele pedaço volta a fazer parte do todo universal. Então, é uma teoria que invalida a individualidade pós-morte, que na verdade não há individualidade. Então, não conceitua o indivíduo como um espírito, mas como um pedaço de Deus que ora anima um corpo humano, ora anima outra coisa, né? Então, isso foi uma tentativa no século XVIII de tentar explicar as questões de o que é Deus, quem somos nós, para onde nós vamos, mas foi uma teoria também que acabou não ganhando muitas repercussões. As doutrinas deístas também são doutrinas filosóficas, foram aderidas por alguns filósofos. E o que eles pensavam? Na realidade, entre eles, haviam conflitos, como ainda há até hoje. Haviam conflitos. Alguns achavam que nós começávamos a existir a partir do momento em que a vida biológica começava, e que quando essa vida biológica acabasse, a gente tinha uma alternativa, o céu ou o inferno. Mas os deístas, eles brigavam entre eles, porque alguns diziam que não, que quando morria acabava tudo. Então, existia entre eles uma série de questões. E temos as doutrinas dogmáticas. O que preza ou prega a doutrina dogmática? Ela diz que nós não existimos antes da vida biológica, passamos e somos criados como alma no momento em que nascemos biologicamente, e que quando esse corpo vier a perecer, nós então, que já fomos criados ali como alma, nós poderemos ter 4 sortes depois da morte: o céu, o purgatório, o limbo para as criancinhas que nasceram e morreram, e o inferno. Ok? Essa aí é conhecida, né? Bastante conhecida de todos nós. Então, para essa gama de estudiosos, de corrente filosófica religiosa chamada dogmática, a alma da pessoa é formada, é criada na hora do nascimento biológico, e quando esse corpo perece, vem acabar, nós podemos ter esses 4 tipos de sorte: o céu, o purgatório e o inferno. E as criancinhas que nasceram e morreram, eles colocam no limbo. Ok? Isso era assim na época de Kardec. Mas agora, nós vamos fazer uma parte. Por quê? Porque as doutrinas dogmáticas, com todo o respeito, porque nós devemos respeitar todas as religiões, isso não é um favor que a gente faz, mas é uma obrigação, né? Ela faz parte dessa corrente filosófica, a doutrina católica. O que hoje, não sei se vocês sabem, mas os católicos têm uma outra ideia de céu, inferno e purgatório. E aí eu trouxe para vocês a fonte, para que vocês possam consultar. Um dos principais pesquisadores, estudiosos, é o Reinhold Blanc, mas também tem o Leonardo Boff. E para quem quiser pesquisar dentro do movimento espírita, acessem lá na página do Haroldo Dutra uma conversa que ele tem com a irmã Aila. Lá também vocês vão encontrar, ela faz várias referências e dá as suas explicações. Hoje, para
as doutrinas dogmáticas, especificamente a Igreja Católica, eles já têm uma ideia de céu, inferno, purgatório, não como penas eternas, porque era assim antigamente. Se eu fui para o inferno, ia ficar no inferno o quê? Por resto da vida, infinitamente. Se eu fosse para o céu, ficava infinitamente também. Mas hoje já se mudou a questão do inferno. Vamos ver lá o que Leonardo Boff coloca de forma bem clara. Postula uma moral centrada na pessoa humana, em sua concreção existencial e também em sua abertura infinita. Representa o céu e o inferno não como lugares, olha que interessante, são palavras deles, não como lugares de bem-aventuranças ou danação, mas como condições humanas que se vão construindo já agora na história, ganhando sua última definição na eternidade. E o Reinhold Blanc, nas suas obras, ele ainda fala, é possível que uma alma no inferno, ela possa sair do inferno e ainda granjear o céu. Então, veja bem, eles não conceituam mais, no século XXI, o céu, o inferno, como uma localidade, mas sim como uma condição, que é muito semelhante a nós, porque nós, quando falamos dos umbrais, nós espíritas, nós não falamos que é uma localidade, mas nós dissemos que é um estado de consciência. Olha que interessante. Já se começa a fazer o que aí? Uma ponte, já se começa a fazer o que aí? Uma mudança de conceito. E já começa também a colocar na mente dos fiéis um conceito com maior amplitude da misericórdia do Pai. Porque eu não vou ficar eternamente nessa condição. Se eu me modificar, se eu me arrepender, se eu trabalhar as minhas imperfeições, eu posso sair dessa condição de inferno e ganhar a condição de um céu. Já está mudando. Então, eu mostrei para vocês que Kardec trabalhou no século XIX com o conceito, porque o céu, o inferno e o purgatório naquela época tinha como conceito uma pena eterna, e hoje, atualmente no século XXI, os próprios teólogos católicos, eles já modificam essa paisagem, colocando que é uma condição que pode ser trabalhada. Olha que interessante. E como fonte, volto lá a falar. Vejam lá na página do Haroldo Dutra, um podcast, uma conversa dele com a irmã Ila. E aí vocês vão ver ela falar dessa condição. Vamos lá? E a doutrina espírita? O que a doutrina espírita fala? Que nós somos espíritos imortais, que nós já existimos antes desse corpo físico, né? E que nós continuamos a existir depois que esse corpo físico se acabar. Assim nasceu a doutrina espírita e assim é a doutrina espírita. Se nós formos pensar a nível de século XIX, século XIX, quando surgiu a doutrina dos espíritos, foi a doutrina que mais trouxe consolo. Porque a grande maioria lá, ou fazia parte das doutrinas dogmáticas, que acreditavam que você ia para o céu, inferno e purgatório, ou grande parte das pessoas eram materialistas porque tinham aderido ao cientificismo, às correntes materialistas. Então, imagina chegar uma doutrina dos espíritos nessa época em que as esperanças estavam abaladas. Isso é fato porque o Kardec fala que foi uma época em que muitas pessoas cometeram suicídio. Então, não é por acaso que eu hoje também estou falando sobre o nosso temor da morte, sobre a existência pós-vida, para que nós possamos nos conscientizar dessa realidade, mas também da nossa responsabilidade de estarmos reencarnados. Que estar reencarnado é ter uma responsabilidade, é vir aqui fazer alguma coisa. E será que no meu vir aqui, eu estou fazendo alguma coisa verdadeiramente? Eu estou verdadeiramente
realizando aquilo que eu me propus a fazer a nível de plano espiritual antes de eu reencarnar? E, novamente, as questões. Será que eu tenho medo da morte? Eu preciso pensar. Por que nós espíritas não tememos a morte? Isso está lá no Temor da Morte, primeira parte, capítulo 2 do livro Céu e Inferno. Porque quando Kardec trouxe essa proposta, que nós já existimos antes da vida biológica e vamos continuar a existir depois da vida biológica, ele não trouxe isso como uma teoria, mas ele trouxe isso como um fato. Por que ele trouxe isso como um fato? Porque eram os espíritos que vinham dar suas comunicações através dos médiuns que falavam para eles: olha, eu fui fulano de tal, que vivia aqui no período tal, fiz tal coisa, e agora eu desencarnei e continuo vivo. Então não era uma teoria, era um fato, porque Kardec trabalhava dessa forma. O espírito dizia: eu fui fulano de tal, que morei em tal lugar, morri dessa forma. Quer dizer, com toda uma prova científica dessa realidade, e falava: olha, eu continuo vivo, eu estou aqui, eu continuo existindo. A vida pós-morte é uma realidade. Não era algo que alguém contava para a gente, mas era algo que foi provado. Então, por isso que os espíritas começaram, então, a ter uma nova noção, uma nova visão do pós-morte. Mas por que para muitas pessoas, né, o temor da morte é uma causa de perplexidade? De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Isso foi pergunta feita por Kardec no Livro dos Espíritos, a questão 941. Kardec fez essa pergunta: mas por que agora, depois que a gente já sabe que a vida pós-morte é uma realidade, a gente continua com medo? Ou ainda podemos ter uma certa perplexidade diante da questão da morte na nossa vida? Primeira coisa, imagina o século XIX que colocou toda essa questão da vida após a morte, provou que a vida após a morte existe. Mas quantos séculos para trás a gente viveu de temor? A soma dos temores do desconhecido é muito maior do que a soma do conhecido e do esclarecimento. Isso é uma coisa que nós precisamos levar em consideração. Se nós formos pensar, nós vivemos muito mais tempo dentro daquela incógnita do que será de mim depois da morte, sem saber, com esse monte de teorias, do que com a certeza da vida após a morte. Mas vamos ver aí, o que Kardec responde. Falei fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que é o que está na natureza, constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que as queimará sem os consumir. A questão é bem contextual. O que tinha na época de Kardec? Basicamente, duas correntes fortes. Uma era materialista, que dizia que depois você deixava de existir. E a outra, aquela corrente dogmática que dizia do céu, inferno, purgatório, mas como dizia que a gente veio aqui para poder se pagar um pecado, que era um pecado original, quer dizer, a gente tinha mais chance de ir para onde? Para o inferno. Então, eu vou dizer com sinceridade, era para ter medo da morte? Muito, muito. Mas e hoje, a gente ainda tem? Então, vamos lá. Temos algumas origens para trabalhar. Primeiro, por que alguns ainda temem a morte? Por uma coisa chamada instinto de conservação. Todos nós temos instinto de conservação. Se aqui, se eu estivesse andando aqui e lá para baixo tivesse um abismo, o que a gente ia fazer para olhar? Um pé na frente, né, com muito critério, para quê? Para não cair, é o instinto de conservação.
Quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para ver se não vem carro. Para quê? Para não perder a vida, é o instinto de conservação. Então, esse instinto de conservação, bem útil, porque senão a gente se tirava a vida por qualquer coisa. Podemos ver que, apesar de termos dentro de nós uma coisa chamada instinto de conservação, nós podemos ver na humanidade que, ainda assim, há homens que se tiram a vida através de uma coisa chamada suicídio. Com todo o instinto de conservação, ainda há pessoas que cometem suicídio. Falta de compreensão da vida futura, foi o que eu falei para vocês. Não se havia nada de concreto sobre a vida futura. Era só teorias e das mais perversas possíveis em relação ao que se acontecia com a alma depois da morte. Então a gente, durante séculos, a gente foi contaminado por essas ideias. Outra coisa, sentimento de separação eterna. Como a gente não sabia o que acontecia com a gente pós-morte, é uma coisa muito ruim. Saber que a gente, em algum momento, vai deixar de poder conviver com alguém que a gente ama muito. Que pode ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo. Não é uma situação muito ruim? Ou seja, vivemos durante tanto tempo juntos, construímos um laço afetivo de amor, de amizade, de companheirismo. E agora, porque a gente desconhece exatamente o que acontece depois da morte, dá uma sensação ruim para muita gente, pensar assim, nunca mais vou encontrar. Outra questão, os tipos de morte que nós tivemos em outras vidas. Ué, mas por quê? Porque, gente, imagina a Idade Média. Não tinha saneamento básico, não existia medicina, não existia nada. As pessoas, a maioria, era enterrada viva. Porque eles olhavam assim, ó, não está se mexendo? O que faziam? Enterravam. Era assim que funcionava. Não tinha nada. Não tinha um eletroencefalograma, não tinha um eletrocardiograma, não tinha nada. Então, se eu olhava assim, a pessoa parecia que ela não estava respirando, morreu, bota no caixão e enterra. Quantas pessoas acordavam dentro do caixão? Eram imensas, o número de pessoas. E isso marcou a gente? Sim. A outra questão do temor da morte, como eu disse para vocês, não tinha medicina. A gente morria de resfriado. Pegava um resfriado, se complicasse, estava morto. Morria de qualquer coisa. Morria porque tinha um canal no dente para fazer, tinha dentista? Não. Tinha os curiosos que te enchiam de conhaque e depois arrancava o teu dente. Se desse certo, beleza. Se não desse, você morria de infecção. Então, entende, nós tivemos muito traumas em face a não ter desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos muito traumas. E ainda trazemos essa lembrança, ainda que for inconsciente, das questões da morte. E todo esse processo cultural religioso que eu retratei para vocês nos slides anteriores, que não era nada animador pensar na morte. Nada. Isso é para descontrair, viu? Eu botei de propósito para a gente pensar. Vamos lá. Nós estamos preparados para morrer? Os slides são para descontrair, tá? Estamos? Essa pergunta é que a gente tem que fazer. Será que eu estou preparada hoje? E se eu receber uma notícia de que eu tenho uma doença muito grave e que dentro de poucos meses eu vou perecer, o meu corpo vai perecer, vai acabar. Eu estou preparada para esse momento? Tem gente que fala assim para mim, eu medo da morte não tenho não, eu tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo do sofrimento na hora da morte. Né? Será que isso não é o temor da morte? Precisamos pensar, eu tenho medo da morte? Vamos lá. Havia um sultão, que ele, lá no castelo dele, ele tinha alguns guardiões. E um belo dia, entrou um guardião assustadíssimo na sala do rei e fala assim, meu rei, eu preciso com muita urgência do melhor cavalo que o senhor tiver, do cavalo mais veloz que o senhor tiver, porque eu preciso fazer uma viagem para Bagdá. O rei, mas o que você está assim? Você está pálido, branco? Mas o que está acontecendo? Meu rei, eu estava passando lá no seu jardim
E de repente eu avisto a Dona Morte passeando por lá. E ela me acenou. Pelo amor de Deus, meu rei, me arranja o cavalo mais rápido que se eu tiver, porque eu preciso ir para Bagdá. O rei, pode pegar o seu cavalo e vai embora. Aí o rei ficou indignado. Que história é essa? Essa Dona Morte agora deu para ficar pairando aí no meu jardim e assustando os meus guardiões. E desceu, foi lá no jardim tirar satisfação com a Dona Morte. Chegou lá, encontrou a Dona Morte. Dona Morte, que negócio é esse agora? A senhora deu para vir aqui e ficar assustando os meus guardiões? Ainda agora mesmo. Um dos meus guardiões estavam passando aqui no jardim. E a senhora o assustou? Não, de forma alguma. Eu só fiquei surpresa, levantei a mão para ele para cumprimentá-lo, porque logo mais à noite nós temos um encontro em Bagdá. Vamos lá. Mas é para descontrair, isso é um assunto, né, muito tenebroso, a morte, né? Ainda é. O que acontece conosco após a morte? O que acontece? É um momento para nós espíritas refletirmos. O que acontece, hein, com a gente depois da morte? A morte não é nada, é um estado de mudança. Eu saio da onde? Desse plano material, saio com o meu corpo espiritual, não é assim? Nós temos um corpo espiritual, qual é o nome? Perispírito. E vou para a dimensão espiritual. Isso é a morte. É uma passagem. É uma mudança de planos. Deixo para trás eternamente todos os que eu amo? Não. Não mesmo. Agora, eu momentaneamente me afasto daqueles que aqui no plano material eu convivia, mas, olha a vantagem, me aproximo daqueles que partiram, que faziam parte da minha vida espiritual. Então, se a gente for pensar, a vida é cheia de ganhos, não ganhos plenos, porque a cada opção, a cada mudança, a gente ganha alguma coisa, mas a gente perde alguma coisa. Nenhuma opção de vida ou nenhuma mudança de vida que eu vier fazer hoje, eu vou ter tudo 100%. Por exemplo, vocês aqui agora, nós moramos no Brasil. Vamos pensar uma pessoa que está desempregada. Está aqui no Brasil, já tentou emprego, não consegue. Se você receber uma proposta boa para ir trabalhar na Europa, você ganhou o emprego, mas o que você perdeu momentaneamente? Algumas coisas, dentre elas, estar privado momentaneamente de viver mais intensamente dentro da sua pátria, de poder ter um contato mais próximo com a sua família. É fato. Mas agora você resolve um problema. Qual é o problema? O problema de estar desempregado. Estar sem condições de responder na sua parte financeira e econômica. Resolve um problema, mas não consegue ficar com 100% de tudo aquilo que gostaria. A vida é assim. Aos filhos que saem das casas dos seus pais para casar, vão ganhar um companheiro, mas vão perder a convivência mais estreita com seus pais. É um fato a vida. Nós nunca vamos ter tudo. Então, partir para a pátria espiritual é deixar de viver momentaneamente com aqueles que nós estamos aqui vivendo no plano físico, mas é poder conviver mais estreitamente com aqueles que partiram antes da gente. Isso é um fato, é um ganho. No tempo de Kardec, será que isso foi trabalhado com bastante exatidão? Foi. Porque nós vamos ter um livro da obra básica chamado O Céu e o Inferno, que eu não sei se todos já leram, mas se não leram, é um livro muito bom, em que ali na segunda parte desse livro, Kardec recebeu várias comunicações de vários espíritos em diversos tipos de condição. Olha lá, espíritos felizes,
em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos que se suicidaram, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos que, através das suas comunicações psicografadas, deram uma mensagem, falaram para os que estavam encarnados lá na época de Kardec, qual era a condição deles no pós-morte. Eles falaram, olha, continuamos a existir. Eu fui um espírito feliz. O que era um espírito feliz? É um espírito que procurou cumprir com as suas funções aqui na Terra. Então ele disse, olha, a morte foi uma passagem, foi tranquila, continuo aqui vivendo. Claro, não deixo de sentir saudade das almas que eu amo, claro que não. Os vínculos de amor continuam existindo, mas me sinto bem. Mas também tem os que sofriam. Quem eram os espíritos que sofriam? Aqueles que não cumpriram com as suas funções aqui na Terra. Então relataram, olha, eu continuo existindo. Porém, a minha morte foi um pouco mais complicada, mas estou aqui. Não me sinto plenamente feliz, porque estou mais em contato com a minha consciência. E vejo quanta coisa eu poderia ter feito, mas infelizmente eu fui negligente e deixei para trás. Então hoje eu não sou feliz plenamente porque eu não cumpri com os meus deveres. Eu deveria ter feito muitas coisas e não fiz, porque eu não quis. Os suicidas também continuam existindo. Eu achava que se eu tirasse essa vida física, que eu ia deixar de existir. Mas não, eu continuo existindo. Continuo existindo e agora com agravante, eles falam. Por quê? Porque eu fugi da vida física para fugir dos meus problemas, dos meus enfrentamentos. E aí eu cheguei aqui, eu descobri que os meus problemas vão comigo, porque vão, e mais ainda, que por eu ser espírito imortal e não deixar de existir, eu vou ter que voltar. Vou ter que voltar para dar prosseguimento àquilo que eu abandonei no meio do caminho. Então eles nos informam, não façam isso, porque isso é uma grande ilusão. Você está perdendo o seu tempo. Procure enfrentar a sua vida até o final. É melhor. Porque a vida aqui é só um momento. Não é a eternidade. Então, olha, esse livro a gente encontra. Só que não vai encontrar com riquezas de detalhes como é a vida no mundo espiritual. Ali naquela obra de Kardec, retrata o mundo pós-morte, mas retrata a condição do espírito, não retrata o mundo com detalhes. Não retrata como é que eles convivem. Mas, mais tarde, pela mediunidade de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma série especial intitulada Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, que André Luiz, ele vai dar detalhes para a gente da vida espiritual. Ele não vai falar só da condição do espírito, mas ele vai dizer como é que o espírito vive na espiritualidade, como é a questão. Primeiro ele começa a retratar que em volta da nossa Terra existe uma série de camadas energéticas. Que essas camadas energéticas são menos puras, são mais grosseiras, quanto mais próximas elas se encontram da Terra. Tem sentido. Os fluidos são mais impuros, mais poluídos. Mas as camadas, quanto mais vão se afastando da nossa Terra, as camadas são mais puras. São mais quintessenciadas. Aí ele fala, o que está mais próximo da Terra, nós vamos ter as trevas, depois o umbral grosso, depois o umbral médio, depois o umbral fino, onde está a colônia de nosso lar. E ainda acima disso, ainda tem as regiões superiores que estão destinadas aos espíritos que governam o nosso planeta Terra, que são responsáveis pelas ciências, pelas artes, pela cultura. Isso, André Luiz faz um retrato de tudo isso para a gente. E aí ele vai descrever a cidade de Nosso Lar, que fica numa camada mais distante da Terra, chamada umbral fino. Ele vai descrever como é que é a cidade de Nosso Lar, ou seja, ele descreve como é uma cidade. Ou seja, a vida é bem semelhante ao que nós vivemos aqui. Até porque a colônia de Nosso Lar é uma colônia de transição. O que é isso, colônia de transição? Quem é morador de Nosso Lar, precisa ainda reencarnar.
necessita voltar ao planeta Terra. Então, o nosso lar é muito semelhante à nossa vida, por isso é uma cidade. É constituída por departamentos, que a gente vê que são chamados ministérios. Tem o Ministério de Regeneração, que é o número 1, aquele que está lá embaixo. Ó. Vou passar o cursor do mouse. Ó. A ponta da cidade do nosso lar, que fica voltada para a Terra, ela é o Ministério da Regeneração. Depois nós temos o Ministério do Auxílio, essa daqui, onde está o cursor do mouse que eu estou passando. O número 3 é o da comunicação, é onde são preparados os médiuns para virem reencarnar aqui na Terra. Olha que interessante. Precisamente no estado do Rio, porque essa colônia fica em cima do estado do Rio. Número 4, as pontas superiores estão relacionadas às coisas mais espiritualizadas. 4, Ministério do Esclarecimento. Espera aí, passar o cursor do mouse. 5, o da elevação. E a ponta lá em cima, que está em contato com as esferas mais superiores, o da união divina. Então, o livro ele vai retratar com mais minúcias como é a vida espiritual do indivíduo. Aqui nós vamos ver que aquilo que está no centro, eu vou voltar o slide, ó. Aqui no centro, ó, não tem essa construçãozinha aqui, ó. Vou ampliar, ó. É onde fica o edifício da governatoria. São 72 ministros que governam a cidade do nosso lar. São espíritos com uma categoria mais elevada do que os moradores e que, além de governarem, sustentam vibratoriamente pelas suas mentes a colônia de nosso lar. Esse é um desenho da cidade de nosso lar, um outro esboço. Ó. Um outro esboço e já estou acabando. Muito bem. Então, com a chegada da doutrina dos espíritos em nossa vida, eu só dei uma passada para vocês, nós sabemos que a morte não existe e que se ainda dentro de nós trazemos resquício de medo da morte, precisamos trabalhar esse processo de conscientização. Mas o que vai acontecer comigo depois da morte? O que vai acontecer com você é tudo aquilo que você plantou durante a vida. Você foi uma pessoa que procurou cumprir com seus deveres, procurou ser uma pessoa justa, procurou ser o próximo. O que vai te acontecer depois da morte? O melhor possível. O melhor possível. O que nos aguarda? O melhor, porque se demos o melhor para a vida, receberemos o melhor da vida. Outra coisa, não estamos desamparados na nossa morte. Aliás, nós não estamos desamparados nem durante a vida. Todos nós temos um anjo de guarda, um espírito mentor, um espírito amigo. As obras da codificação falam sobre isso. E que é claro que se ele teve durante toda essa existência terrestre conosco, mais acertadamente estará conosco no momento do nosso passamento, para novamente nos levarmos até a esfera espiritual e dizer: parabéns, você cumpriu com a sua missão, que é o que eu desejo que todos nós venhamos a cumprir. Então, desamparado não tem ninguém é desamparado. Às vezes em aula as pessoas me perguntam: e se eu morrer e não souber que eu morri? Pessoal, é o seguinte, se você morrer, você vê que você está falando com as pessoas, ninguém te responde, é bem provável que você morreu. Vou falar assim: mas o que eu faço, Aninha? Corre para a casa espírita. Se você não sabe o que você vai fazer, você vai para lá, vai para o Oswaldo Cruz, que lá tem os espíritos trabalhando o dia inteiro, eles vão saber o que fazer com você. Aí tem gente que brinca assim: se eu não conseguir vomitando, pega o ônibus, meu amigo. Pega o ônibus e vai. Mas vai para lá. E vai e faz prece para o seu anjo de guarda. Porque todos temos anjo de guarda, ou seja, anjo de guarda ou mentor é a mesma coisa. Todos nós temos, não é privilégio de uma pessoa ou de outra. Nós temos. Faz prece para ele: olha, eu não sei se eu morri, mas diga lá, se eu morri, me ajuda. Porque eu tenho que encontrar o mundo espiritual, que é a minha realidade. A nossa realidade é a pátria espiritual. Então, hoje, mais do que nunca, que nós possamos pensar que não há por que ter medo da morte. Se a gente vem se preparando, dando o melhor de nós mesmos ao longo da nossa vida, não há por que temer a morte.
E no SOS faz prece. Apertou o negócio, vai para a casa de Oswaldo Cruz. Ou cada um vai para a sua casa espírita. Mas vai, porque lá você encontra a solução. Então não há mais hoje porquê nós temermos a morte. Compreendo que até muitos espíritas têm medo da morte. E a gente tem que encarar. Se tem que trabalhar. Tem que ver e tem que trabalhar. Por quê? Por todos aqueles processos culturais que nós sofremos em outras vidas. Não se sabia ao certo o que acontecia depois da morte. Mas hoje a gente tem todas essas obras ali que eu apresentei a vocês. Nós temos o livro Céu e Inferno, nós temos todas as obras de André Luiz e tantas outras que podem trazer luz para a nossa vida pós-morte. E, ao mesmo tempo, nos consolar sobre aqueles que partiram antes de nós e que nós amamos tanto, tanto. Vamos ver esses amigos novamente. Olha que coisa boa. Deixar o outro para trás é momentâneo, nada é eterno. Porque o amor é a ponte que liga tudo. O que nós precisamos ter é muito amor no nosso coração. E que nós possamos retirar Jesus da cruz. O que é retirar Jesus da cruz? É viver o amor, é viver a esperança, é viver a misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é infinita. Tanto ela é infinita que ela mandou para a gente a doutrina dos Espíritos, que nos traz um esclarecimento profundo e que, ao mesmo tempo, mostra que a morte não existe. Olha que coisa boa, né? Então é hora da gente viver o melhor que nós pudermos. E que esse mês de novembro, que é um mês que muitas pessoas lembram dos seus entes queridos, que possamos hoje, nessa prece que nós vamos fazer daqui a pouco, lembrar sim dos nossos entes queridos com muito amor e dizer até breve. Ou até breve, porque um dia a gente vai partir mesmo, então a gente vai se encontrar de novo. Não importa se daqui a um dia, 2, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 70, não importa. Mas a gente vai se encontrar novamente. E vamos vibrar pelos nossos entes queridos, para que eles se sintam reconfortados, amparados, envolvidos, consolados, e que possam sentir o nosso amor, que eles saibam que a gente não esqueceu deles não, a gente continua amando. E que em breve a gente novamente se encontra. Muito obrigado, uma boa manhã para vocês de domingo. E depois uns vídeos rolando, quando acabar a reunião, que são vídeos de Natal, que muitas pessoas talvez não possam não encontrar. Mas, né, já desejo antecipadamente um Natal com Jesus. Não um Natal de Papai Noel, não desejo para ninguém. Mas um Natal com Jesus eu desejo para todo mundo, de coração. Muito obrigado, um bom dia.